Rapaziada, ontem nós tivemos alguns jogos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Claro que eu vim trazer para vocês o que de melhor aconteceu nos jogos de ontem e o que vai acontecer hoje pelo Brasileirão, beleza? Então, sabe como funciona, né? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Começando, eu vou falar sobre o jogo entre Corinthians e Mirassol. O jogo foi na Neoquímica Arena, o time recebeu o time do Mirassol e abriu o placar ali, né? O Corinthians abriu o placar aí com o Michael de pênalti aos 18 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo ficou truncado, o time do Mirassol teve resposta, né? Buscou em alguns momentos aí o gol do empate, mas não conseguiu. No segundo tempo, o Corinthians foi superior novamente e consegue ampliar com o Yuri Alberto aos 72. No finalzinho, o André Luiz, o terceiro gol do time alvinegro, que conquista uma vitória importantíssima contra o ótimo time do Mirassol, que estava visando aí voltar para o G4 e não consegue. A gente teve no interior de São Paulo também o Bragantino derrotando o time do Grêmio, o Grêmio reclamando bastante da arbitragem no jogo, né? O gol do Bragantino foi de pênalti no finalzinho do finalzinho. O jogo teve 15 para 16 minutos de acréscimo e foi aí que o John marcou o gol do Bragantino. 1-0. E aí o Grêmio reclamando muito, aí também teve expulsão do Kahneman aos 43 minutos do primeiro tempo. Então o Grêmio sai com muita reclamação referente à arbitragem, rapaziada. A gente teve também, né, no Rio de Janeiro, aí no Maracanã, o Fluminense recebendo o Atlético Mineiro. E uma grande atuação do Serna, né? O Fluminense abre o placar com o Samuel Xavier aos 15 minutos. E aí o Serna amplia aos 58. E no finalzinho o Keno faz o 3-0. Vitória maiúscula do Fluminense sobre o Atlético Mineiro, que realmente não vive um ano de sonho, né? E assim, destaque pro Fluminense, que jogou uma boa partida, né? O time agora que é comandado pelo Luiz Zubeldia, ex-técnico do São Paulo. O torcedor do São Paulo vai lembrar muito do início do Zubeldia no Tricolor, né? Eu lembro muito bem, o Zubeldia chegou muito forte, trabalhando muito bem, conquistando várias vitórias consecutivas, mas depois teve uma queda de rendimento. Vamos ver se no Fluminense ele vai ter uma história diferente. A gente teve também ali ontem ainda o jogo entre Internacional e Botafogo no Beira-Rio. O Internacional venceu tranquilo, 2-0, um jogo não tão movimentado, mas que o Internacional foi bem superior na partida e conquistou a vitória. O Botafogo respondeu em alguns momentos, mas não o suficiente para buscar o empate. Vitória do Colorado, que também precisa se reabilitar nesse campeonato brasileiro, né, gente? Internacional que realmente precisa brigar, pelo menos por vaga em competição internacional. No caso, busca a Libertadores, mas vai ser bem difícil pro Inter. E aí hoje, né, hoje a gente tem alguns jogos bem interessantes, tá, rapaziada? Vamos lá para eu trazer para vocês tudo que acontece hoje ainda no Brasileirão, tá? Os jogos às 4 da tarde são dois, né? A gente vai ter o Vasco da Gama recebendo Vitória no São Januário. Jogo interessante, o Vasco cada vez mais tentando se afastar da zona da degola, tem dificuldade, mas esse jogo é uma oportunidade importante para o Vascão. E às 16 também a gente tem o clássico aí, o derby entre São Paulo e Palmeiras, né? O jogo aí um confronto importante, né, entre essas duas equipes. O São Paulo e o Palmeiras vivem momentos diferentes. O Palmeiras brigando pelo título brasileiro, muito bem na Libertadores, está, né, nas semifinais, aí vai enfrentar a LDU, que eliminou o São Paulo. Nós poderíamos ter São Paulo e Palmeiras e não vamos ter na Libertadores, porque o São Paulo caiu muito mal. Mas hoje temos no Morumbi, às 16, esse grande clássico, um jogo que promete. O São Paulo vem de uma vitória importante contra o Fortaleza, mas ainda tem muitos desfalques. Hoje deve contar aí com o Lucas, com alguns jogadores melhores para esse confronto. Teve a volta do Luiz Gustavo, que foi muito importante para o São Paulo no jogo contra o Fortaleza, né? Mas um jogo bem difícil pro Tricolor, tá? O Palmeiras provavelmente é bem favorito para esse confronto, mas é um clássico, então não dá para você dizer que realmente já tá resolvido, né? Às 18h30 a gente vai ter mais alguns confrontos, mais dois, né? A gente tem o Bahia recebendo o Flamengo na Arena Aposta Ganha. O Bahia que tenta realmente voltar para a disputa por vaga em Libertadores de novo, né? Tentando chegar no G4 para entrar na fase direta de grupos, né? E o Flamengo tentando manter a sua liderança. Enquanto o Palmeiras joga com o São Paulo, o Flamengo tenta vencer o Bahia para evitar que o Palmeiras ultrapasse o Mengão na tabela de classificação. Às 6h30 também a gente tem o Juventude enfrentando o Fortaleza, no jogo que nem muita gente vai querer assistir. Duas equipes que estão muito mal no campeonato, estão mal em desempenho, mal em pontuação. Então, um jogo desesperado de times que estão muito mal na tabela de classificação. Às 8h30, para fechar essa rodada, né, a gente vai ter o Ceará recebendo o Santos no Castelão. O Ceará que
tá fazendo um campeonato intermediário, né? Teve uma vitória importante contra o São Paulo, mas perdeu na última rodada. O time do Santos, que tá tentando escapar também da briga contra o rebaixamento, mas está tendo muita dificuldade, não consegue achar resultados positivos. E no mesmo horário a gente tem o Cruzeiro, que também está buscando aí o líder Flamengo, enfrentando o Sport no Mineirão. Jogo bom, Cruzeiro que empatou com o Flamengo na última rodada e busca pontuar para voltar e se manter nessa briga pelo título brasileiro, né, meus amigos? No Campeonato Brasileiro é isso, tá? Jogos bem interessantes hoje, acho que o grande destaque realmente é o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Como eu falei para vocês, o Palmeiras é favorito, mas o São Paulo tem um time ok, né? E jogando no Morumbi, o São Paulo realmente, não sei se vai contar com força torcedor, porque o torcedor São Paulino tá muito revoltado depois da eliminação na Libertadores, né? Se juntou tudo, acho que a venda de jogadores jovens e aí o time caído da forma que foi na Libertadores. Mas hoje tem o Clássico e o São Paulo deve contar com o apoio do seu torcedor, pelo menos em bom número, né? Ontem a gente teve, como eu falei pra vocês, ontem a gente teve o Clássico entre Chelsea e Liverpool e o Estevão decidiu o jogo, né, gente? O Estevão faz um gol no último minuto e vence o líder do campeonato aí. E agora, nesse momento, o Arsenal é o líder da Premier League. Hoje a gente tem aí destaque da Premier League para Newcastle e Nottingham Forest. O jogo começa daqui a pouco. E tem o Manchester City indo enfrentar o Brentford. Também um jogo interessante para a gente acompanhar. Na La Liga, né, a gente tem um bom jogo entre Sevilha e Barcelona às 11h15, né? Bom jogo de futebol. O Barcelona que realmente vive um ótimo momento, tá liderando o campeonato, foi ultrapassado pelo Real Madrid, que venceu ontem goleando, né? O Madrid que venceu ontem goleou o Villarreal. Hoje o Barcelona enfrenta o Sevilha, né? Vencer ultrapassa o Real aí por 1 ponto. Então, jogo importantíssimo do Campeonato Espanhol. Na Itália a gente tem o Napoli, né? O Napoli em campo, que é o vice-líder, enfrentando o time do Gênova, né? Jogo aí às 13 horas. E o grande destaque, obviamente, é para o clássico entre Juventus e Milan. O Milan, que é o atual líder do campeonato italiano, vai enfrentar o Juventus em sua casa. Então, um jogo muito bom de assistir, rapaziada. Jogaço de futebol hoje pela Série A, né? Acho que esses são os maiores destaques, tá? Nada tão interessante pra gente puxar aqui. Hoje tem o PSG em campo, né? O PSG vai enfrentar o Lille, na casa do Lille. Então, jogo também legal pra quem gosta de ver o time do PSG em ação, tá bom, rapaziada? Queria trazer pra vocês também uma coisa que é sobre o Endrick, mano. Não sei se vocês viram, mas o Endrick, ele tá cada vez mais apagado no Real, né? Enquanto o Estevão, um começo aí muito bom e meteórico no Chelsea, o Endrick que teve bons momentos também no Real Madrid, né? Temporada passada, alguns jogos de Champions, até que o cara entrou, marcou gol. O Copa do Rei ele foi muito bem, mas tá realmente muito complicado. Você viu alguns jogadores tendo muito mais oportunidade do que ele. O garoto aí ficando cada vez para trás. Eu acho que o destino do Endrick cada vez mais se avizinha de um possível empréstimo do Real Madrid para ele, tá? E acho que seria bom. A que ponto ele se manter sem jogar no Real Madrid é algo positivo. O cara tá cada vez mais longe da possibilidade de jogar a Copa do Mundo, tá? O Estevão atrás dele, né? Veio atrás na linha sucessória do Palmeiras. Possibilidade nesse momento muito maior de ir pro Mundial do que o Endrick, que era o cara que fez em 2023, né? Bem frustrante, acho que o que tá acontecendo com o Endrick, eu não sei como ele tá se sentindo no momento. Claro que era o sonho, e é o sonho quase de todo jogador jogar no Real Madrid, mas é difícil, né? Às vezes ele vai ter que pensar e recuar um pouco para jogar bola e tentar o sonho maior que eu acho que é jogar a Copa do Mundo. Mas enfim, não sei se você aí gosta do Endrick, eu sempre gostei do futebol dele, mas tá nítido que o Real Madrid, nesse momento, não é um lugar muito bom pro cara. Rapaziada, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, tá ligado como fazer, né? É deixar o like, se inscrever no canal e esperar que amanhã tem vídeo novo. Trazendo toda a repercussão do clássico entre São Paulo e Palmeiras e mais, beleza? Valeu!